Paz do Senhor, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje iremos dar continuidade aí, né, à nossa trilha de estudos da lição bíblica, né, da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, onde estamos estudando a supremacia das Escrituras, certo? Onde estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, onde vivemos muito conteúdos de Deus para nossas vidas. E antes de darmos início aí a mais uma lição de hoje, que hoje a gente vai estudar a lição número 6, certo? A lição número 6, que tem por título a lição número 6, ok? Que tem por título a Bíblia como guia para a vida, certo? A gente vai trilhar sobre esses 3 pontos específicos. A Bíblia é um alicerce para a vida, a Bíblia nos torna pessoas sábias e a Bíblia e a prudência para a vida. Amém? Então, peço a você que não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreve aqui embaixo, tem um botão de inscreva-se, aperta nele, aperta no sininho para você receber todas as notificações. Deixa um like aí, tá? Curte aí nossos vídeos, tá bom? E compartilha para o máximo de amigos que você conseguir, tá bom? Todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, também estamos aqui com uma série de mensagens. A gente está trilhando agora a nossa série de mensagens, que tem por título Improvável, onde eu trago 8 mensagens de Deus baseadas nesse tema para a tua vida. Então, você que quer escutar uma palavra de Deus de 10 minutos, 12 minutinhos, é rápido. Então, todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no nosso canal, tá certo? Com a série de mensagens. A gente vai agora para a mensagem, a gente está na semana da mensagem 5 e 6, certo? E aí, na próxima semana, 7 e 8, a gente encerra aí a nossa série de mensagem improvável. Amém? Então, hoje, a gente vai trilhar sobre essa lição número 6, né? A gente vai bater um papo sobre essa lição número 6, a gente vai conversar sobre ela, porque aqui agora a gente entra numa linha de raciocínio dessa revista, né? Através do nosso comentarista Douglas Batista, né? A gente já vai entrar numa linha de raciocínio agora aqui mais espiritual. A gente viu muita base técnica com a lição, desde a primeira lição, né? Que é a lição número 1, que foi a autoridade da Bíblia. 2, a inspiração divina da Bíblia. 3, a inerrância da Bíblia. 4, a estrutura da Bíblia. 5, como ler as Escrituras. Até aí foi base técnica, base voltada aí como a inspiração divina, base onde a gente entende, aprende que é Deus, que a Bíblia é totalmente inspirada em Deus, né? E a gente aprendeu a lição passada, a lição número 5, como ler as Escrituras. A gente entendeu que existem algumas técnicas que nos ajudam a interpretar, né? E devemos utilizar essas técnicas justamente para quem é pregador, para quem é pastor, para quem é diácono, para quem é presbítero, para quem quer pregar, para quem quer dar estudo bíblico, precisa de ter essas técnicas ativas na sua vida para que não chegue a entrar em heresia, né? Porque sem estudo, são 2 termos, sem estudo e sem a presença é heresia, né? Então, que já começamos aqui o nosso ensinamento aqui, continuando, né, na verdade. Tá joia? E hoje a gente vai entrar na lição de número 6, né? A Bíblia como um guia para a vida, né, para nossas vidas. E aqui eu já quero trazer uma breve reflexão sobre esse tema. A Bíblia como um guia para a vida. Então, a Bíblia, entrando nessa linhagem de raciocínio, a Bíblia, ela é que nos mostra a verdade, ela é que nos mostra o caminho a que devemos seguir. Até então, os pontos específicos um é alicerce, outro é tornar pessoas sábias, e outro é prudência, falar sobre prudência para a vida, né? Então, a Bíblia, ela é um guia. Eu costumo dizer, deixa eu até colocar a câmera completa aqui, eu costumo dizer, né, às vezes que eu estou ministrando a palavra de Deus,
trazendo para a minha vida, eu costumo dizer que a Bíblia, estou até com ela aqui do meu lado, a Bíblia, esse livro aqui que a gente aprendeu, que é uma coleção, ela é uma coleção de livros, que tem 66 livros. Se você não pegou essa aula, lição número 4, tá aqui no nosso canal, tá certo? Você pega aí na playlist de Escola Bíblica e você vai encontrar a lição número 4. Então a gente tem essa Bíblia, né? Que Bíblia é coleção de livros, né? Nas nossas vidas, não para viver debaixo do braço, não para botar na mão e ir para a igreja e voltar e guardar ela e deixar ela encher de poeira. Isso aqui é o nosso guia e eu costumo dizer bastante, sempre digo isso, ela é a minha bússola. A Bíblia é a voz de Deus para nossas vidas. Por isso que o comentarista Douglas Batista colocou esse tema, a Bíblia como um guia para a vida. Tá certo? Então a gente vai trilhar nesses pontos específicos e aí vamos iniciar aqui. Lição número 6 vai estar sendo exposto aí para vocês. A Bíblia como guia para a vida, certo? Primeiro trimestre de 2022, lição de adultos. Texto áureo que se encontra no livro de Salmos, né? O livro de poesias, o livro de canções. A gente estudou isso também na lição número 4. Salmos 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu achei muito crucial, muito importante, muito especial o comentarista Douglas Batista ter colocado esse versículo como texto base, né? O texto áureo ele é um texto de guia da lição bíblica, né? E quando ele pega esse versículo e expõe com um tema desse, se encaixa perfeitamente, né? Porque olha, vamos esmiuçar aqui simples esse versículo. Lâmpadas para os meus pés. Ou seja, cada passo que eu der, eu tenho que dar de acordo com a palavra. Porque esse versículo, esse verso, ele está vinculado à palavra. Perceba, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então, todos os passos que eu der é através da tua palavra. Olha que profundo isso, né? E luz para o meu caminho. Então, eu posso andar por onde eu for, mas eu vou andar guiado pela palavra. O apóstolo Paulo, ele cita em algumas de suas cartas, que me falhou a memória aqui agora, ele diz, a gente até estudou sobre o apóstolo Paulo, revista passada, né? Foi a última do 2021. Ele diz que para onde ele iria, o caminho que ele iria percorrer, quem guiava esse caminho, quem dizia esse caminho, quem direcionava Paulo era o Espírito Santo. Ele não fazia nada, não ia para nenhum caminho se o Espírito Santo dizer que era para ele ir para esse caminho. Olha que lindo, né? Perfeito, né? Vamos seguir aqui. Verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Grave essas duas palavras aí que a gente vai falar muito nessa lição de hoje, sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. A Bíblia, ela é o guia para nossas vidas, para nossa caminhada, para nossa trajetória, para o nosso convívio, para a nossa vida. Você que está escutando essa lição, entenda isso, que a Bíblia, ela é o guia crucial para nossas vidas, para que a gente seja crentes, pessoas sábias e prudentes. Tá joia? Por isso que Salomão, ele pediu sabedoria do Senhor. Porque ele disse, eu quero guiar o povo, em outras palavras, tá? Só interpretando para você. Ele queria guiar o povo como Deus, como uma instrução de Deus, né? Deus instruía Salomão e assim ele guiava o povo. Então ele queria essa sabedoria para ele guiar o povo, que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento, não tinha estrutura para isso, ele não tinha experiência. Então ele queria a sabedoria de Deus, que vem de Deus,
para Salomão, para que ele conseguisse guiar perfeitamente o povo. Tá bom? Vamos botar aqui. Leitura bíblica em classe. Essa daqui eu vou ler, eu não costumo ler, né? Eu deixo exposto para vocês, mas essa daqui eu vou ler porque eu quero citar alguns pontos aqui que já vai mexer também com a lição de hoje. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 119, verso 97 a 105, tá certo? Salmo 119, verso 97 em diante. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Perceba que ele diz que a meditação na palavra está com ele todo dia, né? Amo a tua lei, é minha meditação todos os dias. Então ele tem um alimento todos os dias que é a meditação da lei, né? E 98, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, pois sempre estarão comigo. 99, tenho mais entendido do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. 100, verso 100. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então ele está dizendo aqui que existem pessoas com experiência que não têm prudência, porque não conhece, porque não vive a lei do Senhor, a palavra do Senhor. 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, ensinou através de quê? Da palavra. A palavra de Deus ensina para que a gente... Eu até disse, né? Ela é guia, ela é bússola, ela é exortação, ela é ensinamento. Ela nos guia para que a gente não entre no caminho errado, para que a gente não siga uma trajetória errada, para que a gente não siga um planejamento errado, para que a gente não tenha um convívio errado, certo? Então ele diz que desviou do mal para observar a tua palavra. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel, à minha boca. 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que lindo isso aqui, né? Que lindo. Que eu desejo, vou até colocar aqui a câmera completa. Eu quero que você esteja assistindo, medite nessa parte desse Salmo 119, pelo menos uma vez por mês, tá? Pelo menos uma vez por mês, porque isso aqui é ensinamento genuíno para nossas vidas. Tá joia? Vamos seguir aqui. Introdução. A Bíblia, quando obedecida, ou seja, a Bíblia não é só para a gente ler. A gente até estudou isso, né? Como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras, a gente lê, estuda para praticar. Então, quando obedecida, ou seja, quando praticamos, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Aqui já tem, quando ele diz, torna-se o verdadeiro guia, é para aqueles que só lê a Bíblia e não pratica. Aqueles que só lê a Bíblia e não pratica, não é nada. Mas aqueles que lê a Bíblia e pratica, é um verdadeiro guia na vida cristã. Para o viver, né, do cristão. Cristo nos adverte ao examine das Escrituras, porque nelas estão reveladas a palavra de vida eterna, como lá em João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1,21. Nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Tá certo? Então,
a Bíblia, as Escrituras, ela é um instrumento constituído para a vida do cristão, trazendo dois contextos específicos, ou dois termos específicos: sabedoria e prudência. Primeiro ponto, a Bíblia é um alicerce para a vida. Então a gente vai trilhar nessa linhagem do comentarista Douglas Batista, né? E o primeiro ponto que ele escolheu, a Bíblia é um alicerce. E o que é alicerce? Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz ali a sapata, né? O alicerce. Tá certo? Tem até uma ilustração aí que a gente vai ler agora. Primeiro ponto, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado como uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. A casa alicerçada sobre a rocha é você depositar tudo, sem exceção de nada, tudo. Vou até focar aqui em você. Quando diz assim, a casa alicerçada sobre a rocha, eu construir a casa em cima da rocha. Certo? Então vamos lá. Então quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nesta ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Eu até citei aqui, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Olha só que interessante. Quando ele está dizendo assim, escuta e pratica as minhas palavras, ele está dizendo o seguinte: ele se alimentou e está colocando em prática. Ele não só escutou. Porque quem só escuta, lê um livro por ler, você pode ler a Bíblia, você pode ler qualquer outro livro. Mas ler a Bíblia e praticar, aí é outra coisa. É outra história. Por quê? Eu digo que é outra história porque Cristo, ele nos afirma. Quem lê e pratica, esse sim é homem prudente. Por que é prudente? Porque ele está praticando os ensinamentos de Cristo. É não fazer, é não matar, é não roubar, é não se prostituir. E quem escuta, quem estuda e quem pratica, esse sim é um homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Amém? Segundo, a palavra de Deus é luz. Vamos ler aqui. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmos 19, 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo de nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que ilumina em lugar escuro, lá em 2 Pedro 1,19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Em João 8:12.
E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz em Efésios 5:8. Isto é, afastados da prática do pecado. Interessante isso aqui, porque ele está dizendo o seguinte: a Bíblia, ela é um ensinamento para aqueles, ela é um ensinamento, e para aqueles que escutam e praticam, ele não cai, ele não anda em trevas, ele não cai, ele não fica perdido, porque eu disse, como de costume, eu digo que a Bíblia ela é uma bússola. Ela é uma bússola. Amém? Então, assim, eu tenho o costume de dizer isso, né? A Bíblia, quem me conhece de perto, às vezes sempre eu estou pregando na nossa igreja e em outra igreja também, eu sempre digo que quem é a nossa bússola? É a Bíblia. Ela nos direciona. Ela nos ajuda. Ela é porta, ela é boca de Deus para nossas vidas. É a Bíblia. A única boca de Deus para nossas vidas é a Bíblia. E ponto final. Ponto final. É a Bíblia que é a boca de Deus para nossas vidas. Tá certo? Então, quando ele está dizendo assim, quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás em trevas. O salmista do 119, ele diz, a tua palavra é luz para o meu caminho. Paulo ensina que que devemos andar como filho da luz. E no começo, o comentarista diz assim, a Bíblia possui orientações para cada passo. Por isso que o salmista do 119, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Cada passo que eu der é de acordo com a tua palavra. Por isso que ela é guia, a Bíblia é guia para a nossa vida, porque ela tem que ser, cada passo que a gente der, a gente tem que dar de acordo com a palavra. Amém? Terceiro ponto, para a gente terminar aqui, né, o primeiro tópico. A palavra de Deus é imutável, certo? Como Deus. Não muda. A palavra de Deus não muda, certo? Não muda. Deixa eu voltar aqui, existem versões bíblicas que facilitam o entendimento, porém, não muda a mensagem. A mensagem, ela é a mesma. Existem versões, existem traduções, existem escritas, estão querendo aí reformular a Bíblia, né? Tirar o que não agrada para eles, para quem quer fazer isso, e botar o que agrada. Como existem certas denominações que têm a sua própria Bíblia. Não acho errado, quem quiser que tenha a sua própria Bíblia, tenha. Mas a minha Bíblia é essa daqui, a Bíblia Sagrada, aonde tem algumas versões que facilitam. Eu gosto de puxar muito para as versões de ensino mesmo, que é as versões mais puras, mas onde é o meu alicerce. Estou dizendo para ninguém seguir o que eu sigo, para ninguém crer no que eu creio, para ninguém fazer como eu faço. Mas se você disser assim, Nietzsche, o que é que eu faço? Eu sigo a Bíblia. É o meu ensinamento. Siga a Bíblia, meu irmão. A Bíblia ela é o alicerce para a vida do cristão. Amém? Vamos seguir aqui? Imutável. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina, a gente estudou aí nas lições passadas, como pressuposto, a gente estudou também na lição passada, ratificamos novamente que a palavra de Deus é nossa autoridade final de fé e prática, né? Que a gente estudou aí na lição passada. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinamentos são fidedignos e confiáveis. Não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterável. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Da mesma forma, do mesmo padrão, do mesmo peso, permanece hoje.
Os padrões de ética e de moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Então, devemos ser alicerçados, mais uma vez falando isso, está até redundante, mas é isso mesmo. Devemos estar alicerçados na palavra do Senhor. É ela que nos ensina a como caminhar, é ela que nos guia, é ela que nos dá o direcionamento, é ela que nos diz para onde devemos seguir, o que devemos fazer e o que temos que fazer até a vinda do Senhor. É ela que é a receita do bolo. Que bolo é esse? A herança de vida eterna. Viu? Amém? Fiz uma ilustração aí trazendo o bolo para ficar claro para você entender. Vamos seguir aqui. Então a Bíblia ela não muda a mensagem que a Bíblia nos traz, independente de versão bíblica, ela não muda. Ela é imutável, certo? Estão querendo mudar, mas a genuína não muda. A mensagem não muda. Amém? Vamos seguir. Segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Irmãos, antes da gente continuar, quero dizer a você que não é inscrito no nosso canal e quer estar acompanhando aqui as nossas lições, por favor, se inscreve aqui, ativa o sininho, curte o nosso vídeo, compartilha, porque cada vez mais a gente vai multiplicando, espalhando, pregando para muitas pessoas a palavra do Senhor, tá bom? A Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro parágrafo aí, primeiro ponto, o conceito de sabedoria. Então a gente vai entender agora o que a Bíblia faz para aqueles que praticam, tá? Porque a Bíblia nos torna pessoas sábias para aqueles que praticam. Vamos entender aqui. Conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokman, né? Ou Okman, ou Okaman. Aí tem essas versões. E a seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então, sabedoria, ela nos traz o ponto do seguinte: habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, como em Provérbios 4, do 5 ao 8. Neste aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Perceba aqui alguns pontos específicos. Primeiro ponto ali, ele diz assim, o significado, né, o sentido das palavras, habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Segunda parte que ele diz aqui, sabedoria reúne conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. A Bíblia, ela tem que participar, tem que ser participante de todos os momentos da nossa vida. Como é que ela vai guiar um cristão se o cristão não pratica o que a Bíblia nos ensina? Então, se você pratica e vive o que a Bíblia diz, ela traz conhecimento, ela traz sabedoria sobre sobre a minha vida. Para eu estar aqui ensinando para você, eu tive que buscar, eu tive que estudar, eu tive que falar com Deus, eu tive que conversar com Deus, eu tive que viver experiências, eu tive que ser professor de escola bíblica, eu tive que estudar teologia,
eu tive que participar de seminários, eu tive que ser estudante de escola bíblica e coloquei em prática. Tudo isso foi só parte de conhecimento. Perceba que eu falei só parte de... Mas tudo isso eu tive que colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática o que eu prego. Se eu prego sobre fé, porque eu não tenho fé. Então isso não é colocar em prática. É aí o ponto que ele diz, ó, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então se eu prego sobre fé, tenho conhecimento de fé, sei tudo sobre fé e não põe em prática com uma provinha que acontece, eu digo, se Deus não existe, que conhecimento é esse? Não é conhecimento. Não vai gerar sabedoria. Amém? Vamos seguir. Segundo ponto, Deus é a fonte da sabedoria. Ao ponto de, já citei, Salomão pedir sabedoria não foi a outros reis. Não foi aos profetas. Não, Salomão pediu a Deus. Vamos seguir. A sabedoria é um dos atributos divinos, como lá em Daniel 2, 20 e Romanos 16, 27. Portanto, Deus é a sua fonte. Ou seja, a sabedoria genuína vem de Deus. Ela é a fonte. Ele é a fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Eu vou repetir isso aqui, esse final, porque não vai precisar nem eu explicar sobre isso aqui. Neste sentido, todos que vivem de acordo, ou seja, o que a Bíblia diz, eu vivo, eu pratico. De acordo com os preceitos da palavra de Deus, são consideradas pessoas sábias. Que pessoas sábias? O que é ser uma pessoa sábia, Edson? Diácono Edson, o que é ser uma pessoa sábia? Eu quero que você, neste momento, coloque aí nos comentários. O que é ser uma pessoa sábia para você? O que é que uma pessoa sábia produz? Eu vou deixar... Eu fiz essa pergunta para mim, mas eu vou deixar para você responder aí abaixo. Responda aí nos comentários. Eu vou comentar logo em seguida. Quando você responder, eu já comento e assim vai. O que é ser uma pessoa sábia? Melhor, a pergunta é: o que a pessoa sábia produz? Pronto, é isso. O que a pessoa sábia produz? Comenta aí, deixa nos comentários, tá? Não importa o tamanho, eu vou ler e vou comentar logo abaixo, tá bom? Vamos seguir aqui. Deus é fonte, não, já lemos, vamos subir. 3. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Isso aqui está bem claro para todo mundo, eu acredito, mas para você que não conhece e está estudando aqui a leitura bíblica em classe, o temor do Senhor, ou ser temente a Deus, não é ter medo, né? Não é ter medo de Deus, e sim ter reverência, né? Adorar a Deus, tá bom? Essa atitude é o preceito pela qual se inicia a sabedoria. Temor de Deus produz entendimento. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Perceba aqui que ele diz, ó, e por meio da obediência, ou seja, prática das Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Então, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor são ignorantes, não praticam. Pode até conhecer, mas não pratica, são mais do que ignorantes. Para eu não dizer outra palavra aqui, o pessoal me julgar aí, mas são ignorantes. 4. Os benefícios da sabedoria.
O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos de sua volta. Olha que interessante, né? A gente leu isso e eu até esmiucei aqui com você sobre esse ponto, tá certo? Lá na leitura bíblica em classe. Se você não assistiu, chegou agora no vídeo, né? Volta aí lá no começo, na leitura bíblica em classe, eu falei sobre isso. Essa afirmação significa que adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre elas, acumula conhecimento. Olha que interessante. Pega isso aqui, viu, irmão? Entende isso aqui? Acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Olha que lindo isso aqui. A pessoa sábia, ela acumula benefícios, né? Vamos lá. Primeiro, acumula conhecimento, ganha almas, que está faltando ganhador de almas. Está faltando ganhador de almas porque não tem palavras, não tem pessoas alicerçadas na palavra. Prosperidade aqui não é só financeira, viu? Não existe prosperidade só financeira como o povo aí está pregando, como as igrejas aí estão pregando. Prosperidade não é só financeira, prosperidade pode ser prosperidade na saúde, pode ser prosperidade no casamento, pode ser prosperidade profissional, pessoal, não existe só prosperidade financeira. Ser próspero é viver bem. E viver bem não é só financeiro. Porque tem muita gente aí pregando, tem muita igreja aí adotando esse conceito de prosperidade financeira. E o cristão, para ir para o céu, ele não precisa ser próspero financeiramente. Até então, Cristo diz, é mais fácil, né, um camelo passar pela agulha, o buraco da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Olha que, irmão, sem comentários. E exerce domínio próprio, certo? E exerce domínio próprio. Eu acho que isso aqui já ficou bem claro para todo mundo. Terceiro e último ponto. Amém? Então, mais uma vez aí o recadinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta aí, tá certo? Que eu deixei uma pergunta aí. Então volta aí um pouquinho para você ver a pergunta. Deixa aí nos comentários a resposta, tá certo? Já até aqui dei a resposta, viu? Se você entender aí o que a gente trilhou depois da pergunta, já tem a resposta para você, tá bom? A Bíblia e a prudência para a vida. Então a gente estudou sobre, primeiro ponto, a gente entendeu que a Bíblia é o alicerce. Segundo, a gente entendeu que a Bíblia nos traz sabedoria e agora prudência. O que é prudência? Comportamento. Amém? Anota aí. Se você tiver com papel, caneta, prudência é um aspecto de comportamento, é semelhante a comportamento. Vamos seguir. O conceito de prudência. O dicionário de Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Então, sensato e uma pessoa que tem decisões inteligentes. No dicionário Divine destaca que o substantivo grego prônesis, ou frônesis, né, e suas declinações denota sabedoria prática. E que sínesis sugere avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e com bom senso, que aí a pessoa sensata,
uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Amém? Eu deixei até um comentário aqui, ó. Com cautela e com bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Então, o que é que a Bíblia tem a ver com prudência, Diácono Nietzsche? A Bíblia tem a ver com prudência porque quem estuda e pratica, quem estuda e tem a Bíblia como guia, é você, eu, todo mundo sabe discernir e sabe fazer escolhas corretas. Isso é ser prudente. Segundo, a prudência dos justos. Eu até coloquei, eu risquei aqui na minha revista, ó. Prudência é igual a maturidade. É igual a maturidade. Por isso que a gente sabe discernir, porque uma pessoa imatura, ele não sabe discernir a situação. Uma pessoa imatura, ela quer resolver as coisas no grito, na briga. Eu já fui imaturo um dia. Não tenho vergonha de dizer isso. Qualquer coisa eu queria discutir. Mas quando eu entendi que a Bíblia, ela nos torna, a prática da Bíblia, do ensinamento bíblico, ela nos torna prudente, eu vi que o meu posicionamento estava errado. Segui. A prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Em Lucas 1,17. Neste sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Aqui ficou mais claro, né? A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Eu até citei já isso no começo da lição de hoje, que a leitura das Escrituras, a oração, que é a vivência com Deus, que é a experiência, comunhão com o Espírito Santo, onde ela discerne, ela ensina, ela nos mostra a verdade através das Escrituras, tá certo? Então, para quem tem sabedoria e prudência, vive esses meios, essas experiências, tá certo? Espirituais, porque é uma pessoa prudente e uma pessoa sábia. Eu até anotei aqui, risquei aqui na revista, o cristão precisa ter um compromisso excelente. O que é que eu quis dizer com isso? O cristão, ele precisa viver a Bíblia como guia para a sua vida, todos os dias. Terceiro e último ponto, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios, aqui eu já até cito para você um conselho. Provérbios tem 31 capítulos, tá bom? Se você quiser ler um capítulo por dia, é ensinamento. É ensinamento de prudência. Então vamos lá. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios 1, de 1 a 6, dentre eles, destaca-se autocontrole para não revidar ofensas. Eu já fui esse tipo de pessoa que revidava ofensas. A humildade para não exibir conhecimento, né? Já que eu já nunca fui, porque eu sempre gostei de ensinar, passar tudo que eu sei mesmo para qualquer outra pessoa que eu esteja ensinando. Eu estou trazendo para mim, viu? Trazendo uma ilustração aqui como seu professor, na vida do seu professor. A correta tomada de decisão, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Ponto final aqui. Pessoa prudente, ela tem a palavra de Deus como regra de vida, como guia. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida
com esmero de sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nércios. Eu até anotei aqui da revista Sinopse 3, que diz assim: a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Eu acredito que isso aqui ficou muito claro para você, né? Mas a prudência, ela tem benefícios, ela tem muito benefícios. Então, uma pessoa que ela é prudente, como dizem Provérbios, usando o exemplo do livro de Provérbios, ela tem autocontrole, ela sabe tomar as decisões corretas, ela pensa antes de agir, ela tem uma boa reputação, né? E entre vários outros, ela é humilde, né? Entre vários outros fatores, a gente já leu tudo aqui. Conclusão, para a gente encerrar nossa lição, que já o tempo já foi. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém? Nossa lição encerra por hoje, lição número 6, a Bíblia como guia para a vida cristã. Que Deus continue abençoando sua vida. Se ficou alguma dúvida, comenta aí, deixa nos comentários mesmo, responda a pergunta que eu fiz lá no meio aqui da lição, tá certo? Se inscreve no nosso canal, nos ajuda aí, tá bom? Se inscrever no nosso canal, a gente tem um desejo muito grande aí de chegar a uma meta de inscritos, a uma meta de visualizações, e eu vou conseguir com a sua ajuda, tá bom? Então nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal, curte, comenta, compartilha, para que todo mundo venha aprender um pouco da palavra do Senhor. E lembrando que toda terça e quinta, às 7 horas da manhã, temos mensagem de Deus para a sua vida, através de uma série de mensagens. Que Deus continue te abençoando. Lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus, e luz para o seu caminho. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.